Hoje, segundo domingo do mês de dezembro, é comemorado o dia da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós queremos levantar um tributo de adoração ao Senhor nosso Deus, ao Deus da Palavra, que nos deu a sua bendita e poderosa Palavra. A Bíblia é para o crente o seu livro de regra, de fé e de prática. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a Jesus, o seu Filho. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos o precioso Consolador, o Espírito Santo. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos a nossa natureza. É por meio da palavra de Deus que nós conhecemos o nosso pecado, porque a palavra de Deus denuncia o nosso pecado. É por meio da palavra de Deus que nós sabemos também que o pecado leva à morte. Mas é por meio da palavra de Deus que nós sabemos que Jesus recebeu o preço da condenação eterna pelos nossos pecados. E Ele pagou por isso, para que nós nos tornássemos livres da condenação. Então é a palavra de Deus que nos apresenta o plano perfeito da salvação. E não para aí, porque é por meio da palavra de Deus que a nossa esperança é levantada na grande expectativa daquele grande dia. Cristo brevemente vem buscar a sua igreja. E tudo isso está registrado na palavra de Deus, para o nosso consolo, para a nossa esperança e para a nossa edificação. Ao Deus da palavra, o nosso louvor, a nossa adoração. Há um texto que eu gosto muito e vou dizer a vocês, assim está escrito: Bíblia Sagrada, eis a palavra de Deus, eis o mapa da jornada dos que seguem para o céu, eis a carta enviada que o atalaia tem na mão, eis a vela da jangada dos que levam a salvação. A palavra de Deus é, sem dúvida alguma, aquilo que aquece os nossos corações. Salmo de número 19 está escrito assim nas palavras do salmista, versos 7 e 8: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Graças a Deus pela bendita palavra do Senhor que nos fora dada. Amém, meus irmãos? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, o capítulo de número 23, o verso 44, está escrito assim: Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. Algumas versões, e nesse caso eu gosto mais, está escrito: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se.
mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando estas coisas. Capítulo de número 24. O verso de número 13 a seguir diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Amém. Meus queridos irmãos, as últimas horas que os discípulos puderam acompanhar da vida de Jesus, elas são muito emblemáticas, porque eles não conseguem assimilar os acontecimentos à luz daquilo que eles foram ensinados. Então, todo o castelo de expectativa, de esperança, construção de futuro, estava se desmoronando diante dos seus olhos. Voltem 3 anos atrás desse acontecimento, Jesus havia sido batizado no Jordão, e de Deus havia o testemunho de que Jesus era o seu Filho amado, em quem a sua alma se satisfaz. Desta declaração em diante, Jesus inicia um ministério. E esse ministério é trazer o reino de Deus aos homens. É anunciar as boas novas de salvação aos homens. E Jesus faz isso com maestria, ao ponto das multidões chegarem à seguinte declaração: ninguém fala com este homem, fala como este homem, porque esse homem nos fala com autoridade. E não apenas a autoridade das palavras, mas o domínio sobre circunstâncias. Jesus faz o seu ministério de pregação e de realizações de feitos extraordinários. Então todos os evangelistas vão relatar os feitos de Jesus. O João, ao escrever sobre isso, disse que se nem todos os livros do mundo seriam suficientes para registrar os acontecimentos de Jesus, ou seja, os seus milagres. Isto muito provavelmente diz respeito àquilo que nós já imaginamos. Os evangelistas não puderam escrever todos os milagres que Jesus realizava. E aí nós podemos constatar isso até pela própria continuidade do ministério de Jesus na vida dos seus discípulos. O lenço de Paulo era usado para curar os enfermos, como também a sombra de Pedro era usada para curar os enfermos. Se eles, ao darem seguimento ao ministério de Jesus, lograram êxitos e proezas como estas que nós estamos aqui relatando a vocês, imagine o próprio Cristo pisando a terra
3 anos aqui entre os homens. Então os discípulos ficavam realmente estarrecidos. E eu imagino que quando Jesus chamou os discípulos para andar com ele, e aí eu fico imaginando você assim, né? Você que está querendo um propósito na sua vida, um jovem que está querendo uma empresa para trabalhar, construir o seu futuro. Daqui a pouco ele entra na empresa e ele descobre que ele está no lugar certo. Aquela empresa tem projetos extraordinários, expansão, realizações, inovação. Ele se sente a pessoa mais realizada. Estou no lugar certo, encontrei um lugar onde eu gostaria de estar. Os discípulos que andavam com Jesus, homens simples da Galileia, eles começam a andar com Jesus, e de repente eles que estavam só acostumados com a simplicidade da pescaria, da vida comum, começam a cooperar no ministério da itinerância de Jesus. E eles começam a ver coisas assim, gente cega, ao estarem em contato com Jesus, são imediatamente curados. O mudo, ao encontrar Jesus, imediatamente é curado. Aqueles que são leprosos, ao encontrarem Jesus, são imediatamente curados. Aqueles que são oprimidos por demônios e opressões espirituais, ao encontrarem Jesus, são plenamente libertos. Eles começam a ver essas ações do poder de Deus, e eles começam então a perceber: estou no lugar certo. Encontrei o propósito pelo qual a minha alma ansiava. E eles vão experimentar isso ao longo de 3 anos. São milagres atrás de milagres. Irmãos, quando a gente lê os evangelhos, nós somos tomados de uma empolgação. O Marcos, que é mais objetivo, ele conta os milagres de Jesus com muita objetividade, a maneira como Jesus lidava com tudo isso, e os discípulos apreciando todas estas coisas. Gente que andava encurvada, a Bíblia diz que havia uma mulher que andava encurvada desde muito tempo, e ela não conseguia ter uma posição comum como todos os homens. Jesus olha para a mulher, chama ela à frente, e quando ela vem à frente, daqui a pouco ela fica ereta, e todo mundo diz assim: que coisa é essa? Que homem é esse? De repente tem um homem que as suas mãos está mirrada. Jesus chama ele para frente, ele estende a mão e a sua mão volta perfeitamente ao seu estado normal, e as pessoas dizem: que homem é esse? Fique imaginando você naquela reunião que os 4 amigos daquele aleijado, daquele enfermo, levaram o seu amigo para encontrar com Jesus, desceram Jesus pelo telhado. Jesus olha para aquele homem, perdoa os seus pecados, e quando todo mundo está murmurando, achando que Jesus está dando uma de Deus, e ele é realmente Deus, ele disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar também os pecados, a ti te digo, levanta e anda. E daqui a pouco o homem que não podia andar sai da cama, e aquela multidão começa a perceber que eles estão diante de alguém que não é comum, que é alguém que é realmente extraordinário. Mas muito mais do que isso, eu fico imaginando os discípulos lidando com o caso de ressurreição. Quando Jesus, ele encontra a viúva de Naim, e ela está levando o seu filho para sepultá-lo, e Jesus interrompe aquele funeral, e ele quebra todos os protocolos. Ele pergunta para a mulher: por que choras? Por que choras? Aí disse: não, mas não é para você chorar não. Aí ele vai lá e toca no esquife, e ao tocar no esquife, a vida que está nas mãos de Jesus se manifesta por aquele esquife, toca no corpo do menino, e o menino recebe vida, e Jesus restitui o menino àquela mãe desesperada, e a notícia se espalha. E eu fico olhando os discípulos, a cabeça dos discípulos olhando tudo isso. Ele é imparável, nem a morte o detém.
olha o poder que ele tem sobre todas as coisas. Os discípulos vão caminhar com Jesus e eles têm episódios que vão para além daquilo que nós estamos falando. Os discípulos estão com Jesus no mar e de repente o mar se agita, o mar se levanta. Eu acredito que o mar estava querendo brincar com o seu Criador e ele começa a agitar-se, levantando ondas e vendavais. E Jesus está dormindo na proa do barco. Os discípulos entram em desespero, em pânico, vamos perder a vida. E eles começam a se desprender de coisas. De repente alguém se lembra: mas Jesus está com a gente no barco, vamos acordá-lo. E eles acordam então Jesus vai à proa deste barco e dá uma repreensão. E eu gosto de um escritor, eu sempre digo isso a vocês, chamado Charles Swindoll. E ele diz que Jesus dá uma repreensão no mar como um pai dá uma repreensão numa filha. É como se Jesus dissesse: quando eu digo para Ana Luísa: pare com isso, Ana Luísa, pare com isso, Helena. Jesus olha para o mar, olha para o vento e dá uma repreensão: parem com isso, porque eu quero dormir. Ele volta para dormir. A Bíblia diz que tudo se faz bonança, e aqueles homens ficam olhando isso, dizendo: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Todas estas coisas os discípulos estão vendo, só que de repente tudo muda com um beijo da traição. Quando Judas decide trair a Jesus, lá no Getsêmani, e os soldados romanos foram prender Jesus, dali em diante, Jesus não se vale do seu poder, da sua autoridade, da sua dependência no Espírito. E os discípulos começam a olhar aqueles fatos sem entender absolutamente nada. Eu fico imaginando o nó que dá na cabeça dos discípulos ao perceberem que por 3 anos e meio Jesus repreendeu morte, Jesus repreendeu enfermidades, Jesus repreendeu a natureza, e agora Jesus está impotente diante de uma guarda romana. Eles ficam tentando conciliar todos esses acontecimentos, e eles não entendem absolutamente nada. Para eles não faz sentido. Aquele em quem eles depositaram e colocaram a sua esperança, está completamente imobilizado diante da fúria de Roma e diante da fúria do judaísmo. E os acontecimentos que se sucedem depois do Getsêmani são horríveis. Jesus vai ser profundamente humilhado. Vão tirar as roupas de Jesus, vão espancar a Jesus, vão cuspir em Jesus, vão fazer com que Jesus carregue uma cruz para o caminho do Gólgota, com a intenção de crucificar Jesus naquele lugar. E eu fico imaginando que até aqui os discípulos têm a expectativa de que Jesus vá fazer alguma coisa, assim como ele sempre fez muitas vezes na última hora, quando por exemplo ele alcançou os discípulos na 4ª vigília da noite, quando eles iam perecer, também numa noite turbulenta, quando o mar se agitava contra eles. Ou como Jesus se manifestou na vida de Lázaro, que já morto, depois de 4 dias, Jesus tem a autoridade de levantar Lázaro dentro daquele sepulcro e devolver-lhe a vida. Eles estão nessa expectativa, mas nada acontece, e o pior cenário vai se desenvolvendo diante deles. Jesus é pendurado numa cruz, e Jesus continua sendo insultado naquela cruz. Nada muda. Eles estão na expectativa: se Jesus é o Filho de Deus, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa, ele vai parar tudo isso, ele vai acabar com esse espetáculo de horror. Mas Jesus não faz, e isso me causa uma profunda reflexão. Eles não compreenderam o que Jesus veio fazer. Eles tinham um plano, e eles não conseguiam conciliar o plano deles com os acontecimentos das circunstâncias. Por isso, eles abandonam Jesus e deixam Jesus sozinho ali na cruz. E naquela cruz,
É interessante que um homem que não é religioso, pelo menos a Bíblia não diz que ele é, ele está vendo os mesmos acontecimentos que os discípulos estão vendo, mas ele tem uma compreensão diferente daquilo que os discípulos têm. Os discípulos, por causa de manter o foco no seu plano, eles não conseguem perceber o que Deus está fazendo. Deus está criando um novo processo, Deus está criando um novo projeto, que não se adequa ao padrão do projeto que os discípulos haviam criado como expectativa. E tem um homem que não é religioso, que está olhando tudo isso. E aquele homem acostumado com o sofrimento que outros assassinos, que outros homicidas e condenados participavam na cruz do Calvário, ele se atenta bem para todos os acontecimentos que antecedem a morte de Jesus. Ele percebe que através da crucificação, Jesus é diferente. Jesus não é blasfemo. Jesus não é rancoroso. Jesus não é como os demais que debocham, mas Jesus mantém um silêncio, mantém a paz, mantém a calma. E ele fica olhando tudo aquilo, e quando ele percebe os últimos segundos de vida de Jesus e a forma como ele se entrega, e eu gosto de um escritor chamado John Warney, que ele diz que esta frase de Jesus, do capítulo de número 23 e o versículo de número 46, Jesus disse assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. John Warney diz: aqui acontece o seguinte, a morte da morte na morte de Jesus. Vou dar tempo para você processar. A morte da morte na morte de Jesus. É isto que aquele homem está captando. Ele está captando que o desfecho mais horrível que pode ter para a humanidade não é bem assim, porque a entrega de Jesus na cruz como Filho de Deus vai garantir aos homens aquilo que não é o estágio final mais da esperança humana. A morte é o último amparo da esperança humana, mas quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, ele está matando a morte, ele está aniquilando a morte, ele está tirando o aguilhão da morte, a força da morte, o império da morte do domínio sobre a humanidade. E aquele homem percebe isso pelos eventos. O céu está escuro, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, aquele homem diz: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Bendito seja Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, que nos comprou a nossa preciosa salvação, que golpeou a morte, que tirou da morte o seu aguilhão, com a sua própria morte, ele venceu a morte. Bendito seja Jesus. É interessante que os discípulos não conseguiram ler isso, eles não puderam compreender isso, porque eles estavam focados no seu plano. E o seu plano, ou o plano de todos os discípulos, qual eram? É o que está registrado no capítulo de número 24 deste evangelho, que lemos algumas pequenas porções. E qual era a ideia desses discípulos? O versículo de número 21 diz, capítulo de número 24, verso 21: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer
a redenção a Israel. Os discípulos têm um plano que não combinam com o plano de Deus. E geralmente é aqui que eu quero tornar esta palavra aplicada a mim e a você. Geralmente também é assim que acontece. Nós temos os nossos planos. E nos nossos planos, geralmente quando nós desenhamos os nossos planos, nós excluímos dos nossos planos dor, sofrimento, cruz, decepção, percas, frustrações, abandono, solidão. Nos nossos planos, nós colocamos um roteiro completamente perfeito, idealizado pelo nosso desejo de ver as coisas acontecerem sem sofrimento. Então nós fazemos as nossas projeções, nós alinhamos as nossas expectativas com o futuro, achando que a nossa trajetória será um caminho linear, sem percalços. Nós imaginamos que o nosso crescimento será como uma linha, que ela vai apenas assim, subindo, sem qualquer muita dificuldade, até que nós alcancemos o topo, a conquista de todos os nossos planos e dos nossos objetivos. Agora eu pergunto, é assim que a vida costuma acontecer? Não, não é assim. A gente faz um desenho, e aí esses dias até eu vi um meme que é mais ou menos assim, né? O rapaz, ele começa a desenhar um cavalo, e ele começa a desenhar pela parte de trás, todo bonitinho, metade do corpo do cavalo parece um cavalo mesmo, é bonitinho. Mas aí daí para frente, quando ele vai terminar o cavalo, fica parecendo um jegue, de tão feio que é. Porque mudou tudo. A nossa vida tem muito disso. A gente faz um plano, achando que vai fazer um belíssimo desenho, uma linda obra de arte, mas aí vem a vida, com seus contratempos, com as suas imposições, e muda tudo. E de repente aquela tela bonita que nós gostaríamos de ter, não é aquele plano que está diante dos nossos olhos. E a feiura do nosso sofrimento, das tristezas que carregamos, faz a gente enxergar a vida como que se os planos de Deus fossem completamente frustrados, e que nada irá acontecer mais de bom em nossas vidas. Esses homens geraram uma expectativa errada sobre como a vida acontece. E eu vou dizer algo para você: não existe vida sem sofrimento, não existe pódio sem sofrimento, não existe ressurreição sem cruz, não existe terceiro dia sem antes ter passado pelo Gólgota. Nós teremos que passar por isso. E enquanto nós estivermos focado apenas no nosso plano, nós não iremos compreender aquilo que Deus está fazendo. Deixe-me dizer, a escuridão que está sobre a sua vida, e que você não está conseguindo enxergar as coisas da maneira como você gostaria, não diz tudo sobre o filme na sua totalidade. Isso é só uma cena que você está vendo. E eu quero pedir a você que você se apresse em levantar os seus olhos, em levantar a sua cabeça, para que você possa entender o todo. Os discípulos, eles não conseguiram entender que Jesus veio exatamente para aquilo. E sabe por que nós sofremos? Com uma finalidade: as provações, os sofrimentos. É a matéria-prima que Deus usa para refinar o nosso caráter, para decantar o nosso caráter, para limpar a nossa vida, a fim de que o verdadeiro brilho de Cristo apareça sobre nós depois de termos passado por esse sofrimento.
Você não vai melhorar, irmão, você não vai saber o que é fé, você não vai saber o que é dependência, você não vai saber o que é frustração, se você não for colocado na fornalha do sofrimento. Mas é depois de passar por isso que você poderá dizer com toda certeza: eu sei o que é ter esperança, eu sei o que é passar pelo vale, eu sei o que é passar pelos momentos difíceis, e eu sei que diante de tudo isso eu me tornei uma pessoa melhor. Eu abri mão do meu roteiro, eu abri mão dos meus planos, eu abri mão dos meus projetos e deixei apenas na bagagem dos meus planos aquilo que Deus determina que pode caminhar comigo para onde Ele está me levando. Aqueles discípulos queriam de Jesus, sabe o que? Cadeiras. Todos eles queriam cadeiras. Todos eles queriam ter um lugar. E eu não estou apontando aqui dizendo que esses irmãos querem não, tá bem? Aqui eu só estou dizendo que aqui é um lugar de destaque. Mas eles queriam cadeiras, lugares de assentos. No reino poderoso de Jesus, a experiência do que eles olhavam para Davi dizendo: se ele é o filho de Davi, ele vai nos dar um trono, também como Davi nos deu. E se ele nos dá um trono, nós vamos tornar-nos todos ministros desse reino. Vamos sentar nas melhores cadeiras. É isso que eles pensavam. E eles tanto pensavam isso que quando Jesus está indo na sua última hora para o cenáculo, aí a gente gosta muito do João e do Tiago, mas eles estão quase saindo no tapa. Sabe para quê? Para escolher quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda. Porque eles queriam trono, eles queriam vida boa. Sabe o que cada um deles receberam? Cruz, espada, fogo, fornalha, martírio, sofrimento, prisões. Sabe como eles todos terminaram? Como heróis da fé, entendendo que o que eles queriam não era melhor do que o que Deus tinha para ele. Deixa eu dizer, talvez você não entenda nada desse momento que você está vivendo de sofrimento, mas o que Deus tem para você é muito melhor, porque no meio desse sofrimento, Jesus está refinando o seu caráter, para que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Para que você entenda que não é sobre as suas preferências, não é sobre os seus gostos, não é sobre o que você domina ou não domina, mas é sobre aquilo que Ele determina sobre a nossa vida. Eles não compreenderam isso. E eu acho engraçado, já vou caminhar aqui para o fim, que quando Jesus vai conversar com eles, e aí o Cleopas e o outro discípulo, que a Bíblia não diz qual é o nome, eles são assim meio debochados, porque Jesus se junta com eles no caminho de Emaús. E aí ao se ajuntar, Jesus faz uma pergunta: do que é que vocês estão conversando no caminho? Aí eles dizem assim: dos últimos acontecimentos. Aí Jesus pergunta: mas quais acontecimentos? Aí eles ficam meio enfesados: será que você é o único que não sabe do que aconteceu aqui? Os acontecimentos que eles estão falando são os acontecimentos que culminaram na morte de Jesus, o Filho de Deus. Todo o sofrimento que ele viveu, da quinta até a sexta-feira, e a sua morte e crucificação até o dia de domingo. Eles estão falando do próprio acontecimento. E Jesus disse: então tá bom, deixa eu entender qual que é a perspectiva de vocês sobre esses acontecimentos. E aí eles não têm uma boa perspectiva. Por quê? Porque eles estão focados no plano deles, eles estão no roteiro deles, eles estão acreditando que tudo que eles têm é melhor. Até que, quando eles começam a ficar perdidos nos acontecimentos, Jesus então traz o esclarecimento. Qual é o esclarecimento? Jesus traz a palavra para os discípulos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus começa a ministrar a eles, desde a lei de Moisés, passando por todos os profetas. E eu fico imaginando que tipo de mensagem aqueles homens puderam ouvir naquele caminho com Jesus. E aí a mensagem está tão boa,
e eles vão para casa, já estão chegando, 11 quilômetros se passaram, e eles estão prontos para chegar em casa. Aí Jesus, que até então não era conhecido deles como Jesus, disse assim: então tá bom, já que vocês estão indo por aí, eu vou seguir o meu caminho. Ele disse: não, faça o seguinte, já é tarde, não vai embora não, está gostoso essa conversa. A nossa mente estava completamente confusa, mas nós estamos ouvindo você, e as coisas estão começando a ter um pouco mais de clareza na nossa mente. Não vai embora, já é tarde, repousa conosco em casa. Jesus então decide entrar com eles na casa dele, e quando Jesus entra, eles vão preparar uma refeição para Jesus e para eles. E como era costume, deixar o viajante ou o visitante dar graças, eles pedem para Jesus fazer isso. E quando Jesus pega o pão para poder dar graças, eu não sei se eles viram os cravos, as marcas dos cravos, melhor dizendo, a cicatriz. Eu não sei se eles perceberam que era o mesmo manusear que Jesus usava para dar graças quando ele alimentou as multidões, ou se eles também, como discípulos, não dos 12, mas pertencentes aos que andavam com Jesus, perceberam o manusear de Jesus no cenáculo com os discípulos, mas eles olharam e perceberam: é Jesus que está diante de nós. Aleluia. Aí a Bíblia então vai nos dizer que enquanto Jesus vai partindo o pão, irmão, que cena, e eles percebem que é Jesus, Jesus vai saindo de maneira que a gente não consegue explicar, nem fisicamente, nem na metafísica. A Bíblia diz que Jesus desaparece. E aí um olha para o outro e diz: porventura não ardia os nossos corações? Deixe-me dizer, Jesus está aqui nesta manhã, sabe para quê? Para sentar à mesa da comunhão comigo e com você, para colocar as coisas na perspectiva correta, para que a gente venha entender que não é o nosso plano que prevalece, é o plano dele. Mas eu quero que você saiba, o plano dele é bom, perfeito e invencível, infalível. Ao sentar na mesa com os discípulos, eles puderam compreender que aquilo que Jesus havia sofrido era a razão deles poderem ter esperança no amanhã. Deixe-me dizer, tem muitas cenas para acontecer no roteiro da sua vida, e o final de tudo isso será muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque eles entenderam que se Jesus havia morrido, Jesus também havia ressuscitado, e se Jesus havia ressuscitado, nenhuma das palavras que Jesus havia dito era mentira, era verdade, era digna de confiança. E por isso eles tomaram alento, forças para voltar para Jerusalém e continuar a caminhada que eles não poderiam parar. Deixa eu fazer um convite. Vamos fazer um convite todos nós. Vamos convidar Jesus hoje para vir à mesa do nosso lar, para Ele partir o pão da vida com a gente, e ao partir o pão da vida com a gente, abrir os nossos olhos. As coisas não são como você pensa que é, as coisas não são como você vê, as coisas são na perspectiva do Deus que está acima de tudo, e que tem um plano que não pode ser frustrado. Sente com Jesus à mesa, deixe Ele partir o pão da vida e abrir os seus olhos nesta manhã. A frustração vai embora da sua vida, o medo vai embora da sua vida, as decepções vão embora da sua vida, e a sua esperança certamente será plenamente renovada na manhã deste domingo.
Hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de renovo, hoje é dia que os nossos olhos serão abertos para entendermos e compreendermos melhor o plano perfeito de Deus. Aleluia. Você não vai mais ficar em Emaús, frustrado e frustrada, mas o pão da vida vai trazer a você forças necessárias para você voltar para Jerusalém e continuar a sua caminhada com firmeza no poder do Espírito, com a sua esperança plenamente renovada. Deus abençoe vocês, amados irmãos, no nome santo e bendito de Jesus.